Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E aí, meu povo, olha o Orlando aqui. Vamos falar hoje no nosso programa em formação sobre vocação. Mas antes de entrarmos no sentido do que é vocação, vou me apresentar novamente para vocês, para quem não me conhece ainda. Meu nome é Orlando, tenho 37 anos, sou casado, estou passeando aqui no Paraná, na casa do meu pai e da minha mãe, aqui em Toledo, 960 quilômetros de São Paulo, né? E o que mais? Vou falar para você o que é vocação, mas antes de vocação eu quero que você pegue a tua palavra em Mateus 16, a partir do versículo 24, Mateus 16, 24 seguintes. Em seguida, Jesus disse a seus discípulos: Se alguém quiser vir comigo, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa, recobrá-la-á. Que servirá um homem ganhar o mundo inteiro, se venha prejudicar a sua vida? Ou que se dará um homem em troca da sua vida? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos declaro, muitos destes que aqui estão não verão a morte, sem que tenham visto o Filho do Homem voltar na majestade de seu reino. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Renunciar. Quando falamos em renúncia, uns querem seguir a cruz, mas não querem renunciar, né? Eles querem só pegar a cruz e seguir Jesus. Mas precisamos renunciar às nossas vontades, renunciar a tudo aquilo que temos e somos. Um exemplo, sou um empresário e, sendo empresário de tal forma, me impede de estar próximo de Jesus. Eu estou perguntando para o Senhor se isso é vontade dele? Mas vamos lá, preparando essa colocação para vocês hoje, eu fui buscar o que é vocação, né? Vocação é um ato ou efeito de chamar-se, denominação, apelo ou inclinação para o sacerdócio, para a vida religiosa. Mas quando nós falamos de vocação, a vocação não é propriamente dita ser religioso, ser religiosa, ser missionário ou qualquer outra aí, né, dentro da grade da vida, dentro da igreja. Entra aqui, eu separei alguns pontos para que nós possamos estudar mais sobre isso, né? Já que é um programa chamado Em Formação, nós vamos formar hoje, né? Aliás, todos os programas será a maior parte de formação. Aqui nós temos a vocação leiga. O que é a vocação leiga? Ser consagrado no âmbito paroquial, igreja. Sabe aquele que disponibiliza-se, né, como catequista, como ministro da Sagrada Comunhão, que participa da acolhida, das diversas pastorais? Essa é uma vocação leiga. E muitos estão dentro da igreja e não sabem que isso é um chamado. Sabe aquela pessoa que faz isso dentro da igreja, mas ela não se sente bem? Ela faz de uma forma forçada. Então, por que ela faz forçada? Porque ela não se sente bem. Ela não está de acordo com aquilo que foi posto para ela fazer. Não é uma pessoa, sei lá, que tem prática com o financeiro. É posto para fazer a acolhida? É diferente. Ou vice-versa. Quem mexe com... Quem tem um bom trabalho na acolhida e vai trabalhar no financeiro dentro da igreja ou dentro de uma comunidade. Quando nós somos chamados, nós precisamos ter um encontro conosco mesmo para entendermos aquilo que nós queremos.
como na vocação leiga. O catequista, quero ser catequista. Não é só ser catequista. Para ser catequista você precisa se formar, você precisa buscar conhecimento, você precisa ter catecismo da Igreja Católica, porque o povo está pregando aí coisas completamente errôneas, completamente fora daquilo que a igreja pensa. Aí você chega pro catequista e fala assim, você conhece o que é catecismo da Igreja Católica? Tipo, não sei o que é isso, né? Então você, catequista, você que está dentro da igreja, você precisa primeiro conhecer a igreja, conhecer os documentos, conhecer aquilo que a igreja fala, o que a igreja prega, se é lícito ou não. Você precisa conhecer o que a igreja fala. Aí alguns falam assim, olha, eu sou católico, mas eu vivo do meu jeito. Não, pera lá. Não tem como você viver do seu jeito. Você precisa viver como a igreja pede. Como o catolicismo pede. Senão, se for para viver de qualquer jeito, filho, sinto muito. Vocação religiosa. Doar sua vida dentro de uma congregação religiosa. Aquele que quer me seguir lá em Mateus 16, 24, como lemos agora há pouco, diz que nós precisamos renunciar, e também aqui é uma renúncia, quando vamos para uma congregação religiosa, muitos pedem para viver os conselhos evangélicos, que teremos aí uma formação posteriormente. Caridade, castidade e pobreza. São os 3 conselhos evangélicos principais. Já na nossa comunidade, Olhar de Misericórdia, que é uma comunidade de aliança, nós vivemos 4 conselhos evangélicos. Caridade, castidade, pobreza e obediência. Né? Mas como que eu vou viver a obediência dentro, talvez, de uma comunidade religiosa? Obedecendo ao meu superior. Numa comunidade de aliança, obedecendo ao meu fundador, a minha cofundadora. No meu caso, eu sou o fundador e minha esposa Cristina é a cofundadora. Então, eu, Orlando, sendo fundador, eu devo obediência à minha esposa, no papel de cofundadora da comunidade. Pode ser meio estranho para você, né? Falar assim, que? Obedecer minha esposa? Ou obedecer uma cofundadora? Não, quem tem que mandar sou eu, filho. Com a obediência nós chegamos ao céu. Nós buscamos isso como um caminho de santidade. Então aqui eu coloquei alguns exemplos. Os beneditinos, Ordem dos Agostinianos Descalços, o Carmelo, tem diversos outros exemplos aí, que de uma certa forma nós conseguimos chegar à santidade vivendo uma vida regrada. Já falei isso no sim que eu dei, acho que parte 3 ou parte 4, não me recordo. Mas, através do sim, na minha vocação, é uma forma de eu chegar à santidade. Se Santa Teresinha, se Santa Rita de Cássia chegou à santidade, por que eu, Orlando, ou você que está participando, que está escutando essa formação, não pode chegar? Só que você precisa pagar um preço. Difícil, não quero viver do meu jeito. Olha, se formos viver do nosso jeito e não queremos mudar, sinto muito. Sinto muito. Vocação profissional. O homem precisa ter um encontro na sua profissão nos diversos âmbitos. Vamos lá, né? Estou aqui numa área, tem, claro, a cidade, aqui onde estou em Toledo, mas tem a sua área rural. Um exemplo, uma pessoa que está acostumado a mexer com porco e galinha, né? Aí vai lá, ele é chamado para mexer com, sei lá, talvez política, uma coisa completamente diferente daquilo que ele trabalha, que ele gosta. Ele vai se dar bem? Se ele não aprender, ele pode se frustrar, ou poder fazer até uma política não bem feita.
Eu, por exemplo, Orlando, não tenho prática nenhuma com área rural, não tenho nada, nenhuma prática. Se me colocar lá, né? Um exemplo, precisa arrumar uma coisa na minha casa. Eu sei o que precisa fazer, mas tem coisas que eu não consigo fazer. Uns pequenos reparos ainda a gente dá uma quebra-cara aí, aprende. Hoje tem a internet, você vai buscar muita coisa, né? Você vai pesquisar muita coisa, ou vai ver algum vídeo que possa te auxiliar. Mas na questão profissional, a pessoa tem que se encontrar. É um encontro que ela tem, né? Ela precisa, bom, sei lá, ser professor, ser um educador, um inspetor, tudo isso é vocação, né? Tem aquelas pessoas que falam assim, eu estou fazendo tal coisa, mas não estou me sentindo bem, né? Alguns pais, assim, no modo geral, chegam e falam assim, meu filho, você precisa ser advogado. Aí o cara olha assim e fala, advogado? Mas não é minha praia. Não, que você vai dar bem como advogado e tal. Aí a pessoa vai lá, começa a estudar, fazer o direito, né, para advocacia. Só que chega lá na frente, ela descobre que ela não se encontrou dentro do curso e ela fala, esse não é o meu caminho. Eu preciso tomar outro rumo. No meu caso, hoje, um tempo atrás eu comecei a fazer filosofia, né, licenciatura em filosofia, só que eu não consegui terminar o curso. Já fui empresário, já tive uma loja, um negócio próprio também, que não consegui dar continuidade. Mas as pessoas diziam que não, porque você precisa fazer, porque você precisa tentar. Até conversando com a minha mãe ontem, ela falou assim, olha, mas pelo menos você tentou. E agora, se falasse para você fazer e você não tentasse e não tivesse um rumo, algo semelhante assim, né? Pelo menos tentou. Hoje eu me encontro como um cuidador de idoso nessa linha aí, eu me sinto bem, faço o meu trabalho na melhor maneira que eu posso, na melhor maneira possível e vou fazendo, vou trabalhando, né? Buscando o meu melhor, estudando, pesquisando, indo atrás para saber o que é, o que não é, o que pode e o que não pode, o porquê que acontece uma coisa, por que não acontece outra, é muita pesquisa. Aí eu relembro, né? Vocês estão acompanhando nossa comunidade, ela tem vamos falar assim, tipo esse feeling de formação, para a formação. Buscar, pesquisar, ir atrás, saber o porquê que é, o porquê que não é, o porquê que pode, o porquê que não pode. Então, para eu descobrir a minha vocação, tanto qualquer tipo de vocação, primeiro eu preciso me encontrar. Se eu não me encontrar, a minha vida estiver confusa, eu não vou conseguir tomar um rumo na minha vida. Não vou conseguir. Vocação matrimonial. Sacramento do matrimônio. Esse é o meu chamado? Aí tem pessoas que falam assim, não, porque eu vou arrumar um namorado, ou vou arrumar uma namorada, né? E vou casar porque essa é a minha vontade. Mas o que Deus quer para mim? O que Deus quer para mim? Qual que é a vontade de Deus para mim? É dentro do matrimônio? É dentro da vida religiosa? É ser um leigo consagrado, mesmo trabalhando, tendo as minhas coisas para fazer? Ou eu vou viver uma vida aí num mosteiro? Eu já fui religioso, já fui seminarista. Então, já tenho uma base do que eu quero hoje. Deus me quer dentro do sacramento do matrimônio. O meu sacramento no matrimônio, Deus tem derramado diversas graças dentro do matrimônio. Mas eu passei lá pela vida religiosa, fui seminarista, passei pelos agostinianos descalços,
descalços, sofri aí, né? Tipo, passei por diversos lugares para saber o que eu queria. Foi ruim o período que eu passei? Claro que não. Serviu para mim aprender. Só que tem coisas que eu poderia ter feito enquanto eu estava lá que eu poderia ter ganho tempo hoje, com 37 anos. E se você está aí nessa dúvida cruel, né? Tipo, ai, o que eu vou fazer? Para onde que eu vou? Para onde que eu vou correr? Meu filho, reza. Reza para que Deus possa te dar uma luz para você entender qual que é o chamado dele para você. Ainda dentro do sacramento do matrimônio. Aquela pessoa que tem um chamado ao matrimônio, quando é chamado, eu vou falar que é mil maravilhas o casamento? Claro que não. Se eu não entender o outro e o outro não me entender, a gente vai sair em faísca todo dia. Comentei em uma das lives que nós fizemos anteriormente, tem gente que está brigando por causa que o marido ou a esposa não fritou um ovo, não fez um café, ou não lavou uma roupa direito. E aí, antes do casamento, será que não se conheceu? Ninguém se conheceu no tempo de namoro, no tempo de compromisso, ou foi pensando já na época desculpa aí o termo, né? Ah, não, é trepa-trepa daqui, trepa-trepa dali, é tico-tico no fubá, entendeu? Não é, as coisas não são por aí. Aí tem outras pessoas que falam assim, nossa, eu tô namorando, é 10 anos eu tô namorando. Eu falo, o quê? 10 anos namorando? Outra que eu via 15 anos namorando, eu falei, meu Deus, mas por que tudo isso? Eu e minha esposa, no tempo aí de menos de 2 anos, nós resolvemos tudo. Porque eu falo, eu brinco, né? Brinco, mas é sério a coisa. Os dois são quentes e então a gente teve que correr. Não dava pra ficar desse jeito aí. Ah, não, depois a gente vê, depois a gente pensa. Até quando que eu vou ficar caindo numa vida de pecado por causa da minha sexualidade? Então eu tenho que arrumar minha casa. Eu tenho que buscar uma perfeição, já que hoje a vocação matrimonial se encaixou bem em mim. Não que ela tenha que se encaixar em mim ou eu nela, mas precisa ter um encontro, precisa ter uma estabilidade. É ser estável, ter essa estabilidade para você conseguir viver. Minha esposa, Cristina, é sanguínea, é colérica ao mesmo tempo, né? Tipo, quando um explode, outro baixa a cabeça e vice-versa. Quando um tá mais calmo, o outro tá mais exaltado. E a gente ali vai buscando estabilidade para que a gente consiga viver. Para conseguir viver. Quando nos tornamos um vocacionado, precisamos nos encontrarmos conosco mesmo. Já acabei de falar, né? Falei agora que a gente precisa ter esse encontro conosco para que eu possa me encontrar. Senão eu vou eu vou dar murro em ponta de faca. Eu vou ficar dando murro em ponta de faca, né? Você pega uma faca lá e fica dando murro nela. O que vai acontecer com a sua mão? Você vai se machucar, você vai se ferir. Qual que é a minha vocação? Minha vocação é o namoro, é o matrimônio. Tá, aí você vai lá, tem um relacionamento, o seu relacionamento não é bom. Aí você vai no primeiro, vai no segundo, vai no terceiro, não é bom. E aí Deus está te chamando para uma vida vocacional, uma vida religiosa. Só que você fica relutando, você fica ali se frustrando. Não, porque eu quero namorar, porque eu quero. Mas e qual é a vontade de Deus? Então eu preciso me encontrar comigo mesmo. É isso que eu quero? Então é isso que eu quero. Eu preciso fazer. Aquele período que eu passei no seminário foi bom? Ótimo, excelente. Serviu de experiência para minha vida. Serviu de experiência. Se hoje alguém chega para mim e fala assim, como foi sua vida de seminário? Olha, passei por tais situações que me serviu como experiência. Nosso carisma Olhar de Misericórdia, por ser
amplo, muitos não querem encontrar com as suas verdades. Verdades. Quem sou eu? Não é o quem sou eu, só o dizer eu. Eu sou Orlando, nasci em Cornélio Procópio, né? Tenho 37 anos, sou casado, não, mas qual é a minha verdade? O Orlando é chato, o Orlando é perfeccionista, o Orlando não gosta de errar, entendeu? São qualidades e defeitos, muitas vezes, que estamos em nós, que nós não conseguimos reconhecer. Eu digo esse encontro. E quando as pessoas vêm para o nosso carisma, vêm participar disso conosco, muitos entram em conflito porque elas não querem se encontrar com ela. E para ter esse encontro, o que é preciso fazer para chegar nesse encontro? A primeira pergunta é: quem sou eu? Se você tem a oportunidade, pega um caderno, pega uma folha, não digo nem folha, pega um caderno. Pega um caderno aí pequenininho aí, um brochurinho aí, não sei quantas brochurinhas você vai usar para escrever a tua vida. Mas começa escrevendo lá de trás, lá quando os seus pais se conheceram, né? Aí você vai falar do conhecimento dos seus pais, depois o relacionamento dos seus pais, que aí veio o seu nascimento. E aí você vai trazendo para fora. Vai trazendo para fora. Que isso é o conhecimento, isso entra um pouco de psicologia. Não é uma regressão, mas é o quê? É um conhecer de você mesmo. Tem coisas que você vai conseguir, que você vai se recordar, que você vai lembrar, que vai trabalhar como uma cura interior para você. A comunidade Shalom, se não é Shalom? Shalom, comunidade Shalom, tem um livro chamado Descendo os Fios de Ouro, que é um curso que você faz, uma formação que você faz aí num período, às vezes, de 6 meses, de alguns encontros que você vai trabalhar isso. Lá no início da vida, e vai trazendo até os dias de hoje, para que você possa se curar. E quando nós falamos aqui, que eu falei que as pessoas conhecem a sua verdade dentro de um carisma, ela vai descobrir quem ela é. Quantas pessoas chegaram para mim e falaram assim: né, mas, a sua comunidade não está crescendo porque você faz tal coisa. Filho, não é por aí. A comunidade vai crescer a hora que Deus quiser que ela cresça. A hora que Deus quiser fazer ela crescer, Deus vai fazer. Nós buscamos viver hoje o nosso carisma, viver o abandono em Deus. Viver o abandono. O que Deus quer para mim? É a vontade de Deus. Senhor, o que o Senhor quer para mim? Por onde que o Senhor quer que eu vá? É por aqui? Como que eu vou descobrir isso? Pela vida de oração. A missão começa dentro da nossa casa, mas muitos querem evangelizar o mundo sem começar pelos seus. Meu Deus, essa parte aqui o bicho pega, né? Que o povo fala de avivamento, que o povo fala que tem que levar o mundo ao avivamento. Será que a minha casa, os meus familiares estão sendo evangelizados? Será que eu estou sendo testemunho dentro da minha casa? Com aquilo que ouço, com aquilo que falo, com aquilo que busco? Será que talvez ao lavar uma louça ou limpar uma casa já não é uma missão? Você está preocupado em buscar lá fora muitas coisas que você poderia estar fazendo dentro da tua casa. Aí tem alguns que falam assim: nossa, olha, ele é tão bonitinho na igreja, tão lindinho, faz tanta coisa na igreja, mas a hora que chega dentro de casa a mãe pede para lavar uma louça, nem isso ele não faz.
Se faz, vai reclamando, murmurando. Depois eu faço, deixo para depois. E aí, como que quer evangelizar lá fora? E reclama do outro porque pega no pé, e reclama do outro porque o outro não fez, e reclama do outro porque não tá bom. Sabe, você que fica reclamando tanto, às vezes o problema não tá no outro, o problema tá em você. O problema, muitas vezes, está em você, não tá no outro. Ah, mas não é assim, né? Claro que é. É assim, sim. Lembra? Mateus 16, 24. Aquele que quer me seguir, renuncie-se a si mesmo. Renuncie às suas vontades. Para depois você me seguir. Para chegar lá na frente, para não se ferir, para não se frustrar. Para fazer a vontade de Deus, para viver a palavra de Deus. Arrisca. Na radicalidade. É certo? É. Não é? Então eu não vou fazer. Não dá? Se Jesus volta hoje, o que vai ser de mim? Será que eu estou pronto? Eu, Orlando, estou pronto? Agora pergunta para você aí. Se Jesus voltar hoje, voltar agora, será que você vai estar pronto para ir com ele na glória? Não adianta ficar cantando aí, Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo se não tem vida de conversão. Não adianta você, ministeriado, você que toca no ministério de música, que faz leitura na missa. Se você fizer de qualquer jeito e não ter uma vida de santidade, filho, não vai ter céu. E essa missão aqui, quando falamos em missão, nós precisamos começar dentro da nossa casa, junto com os nossos. Senão vai estar sendo em vão aquela palavra que eu estou ouvindo na missa ou na pregação de um grupo de oração, ou num evento aí, num retiro, alguma coisa, e eu não colocar em prática. E quando vem aquela tempestade que você fala assim, nossa, não aguento, né? Tipo, ai, tá muito difícil, Jesus, a cruz tá muito pesada, eu não aguento, quero largar tudo. Desculpa, você tá sendo mole. Tá sendo mole. Porque seguir Jesus não é ter facilidade. Não é ter facilidade. Não é caminho de rosas. A rosa tem um espinho. E não adianta arrancar o espinho da rosa, porque faz parte dela. Faz parte dela. Quando você entender que precisa chegar à santidade, e isso pode acontecer dentro da tua casa e na sua paróquia, você será um exemplo de Jesus Cristo para o outro. Eita, meu Deus! Paróquia, né? Paróquia, casa. Ah, eu não gostei do padre tal, aqui eu vou lá para outra paróquia. Porque lá o padre acolhe, porque o padre tá junto, o padre deixa fazer tudo o que eu quero. Tá, ele pode fazer tudo isso para você, mas será que você vai chegar à santidade lá? Será que Deus não te quer aqui onde você onde é a sua paróquia, onde você deve participar? Voltando um pouquinho no nosso carisma. O nosso carisma é trabalhar cada um na sua respectiva paróquia. Mas não tem espaço, eu não consigo, o padre não me dá liberdade. É por isso mesmo, é para você ser santo lá. Para você ser santo lá. Eu faço parte da Diocese de São Miguel Paulista, em São Paulo, na paróquia Santo Onofre. Nós vamos fazer 4 anos de grupo de oração. E todos os grupos de oração que passam pela paróquia Santo Onofre não dão frutos. Mas por que não dão frutos? É porque o povo precisa rezar. Só que quando você chama as pessoas para a oração, eles estão preocupados mais em
fazer as partes externas do que trabalhar com o interno. Eu digo assim na questão, eu vou limpo uma igreja, né? O padre precisa de mim, às vezes eu vou lá, mas eles não têm um encontro consigo mesmo, uma intimidade com Deus. Pegar um terço e rezar, fazer um momento de adoração silenciosa, alguma coisa assim nesse sentido. Oração pessoal. Então o nosso carisma ele vem para incomodar mesmo, dentro da paróquia. Não é arrastar todo mundo para um local só e não ter a vida paroquial. Olha a diferença. Aí o padre fala assim, mas não tem gente para trabalhar. Olha, não tem gente para fazer leitura. Todo mundo está aí, mas o povo não se disponibiliza. O nosso carisma veio para quebrar isso. Veio para arrebentar com tudo, sem dó e sem piedade. Todo mundo vai amar, todo mundo vai bater palma? Claro que não. É caminho de cruz. Caminho de cruz. Nosso carisma é atender a igreja em todas as suas necessidades, contemplando a cruz do Senhor. Se quer viver o olhar de misericórdia, é caminho de cruz. Não é caminho de facilidade. E quando eu digo que entender que precisa chegar à santidade dentro da tua paróquia, você vai ser um Cristo ali dentro. Vai ser um Cristo. Eu quero pregar lá nos Estados Unidos, mas eu estou pregando dentro da minha casa? Eu estou pregando dentro da minha paróquia? Tem que começar aqui dentro. Eu tenho que começar onde eu estou. Lá na frente, Estados Unidos, Japão, qualquer outro lugar que eu vá pregar, isso é consequência. Isso vai ser consequência daquilo que eu estou vivendo aqui dentro da minha paróquia. Dentro da onde eu estou. Volto de novo ao avivamento. As pessoas estão rezando por um avivamento aonde muitos não estão tendo nem mudança de vida ainda. Nem sabem o que é mudança de vida. Quando falamos de efusão no Espírito Santo, é mudança de vida. É conversão. É igual quando você vai tirar carta de motorista. Você aprende as placas ali, você se doa ali para estudar, fazer prova teórica, depois vai fazer prova prática. Aí você tem que memorizar algumas placas. E aí quando fala conversão, sabe quando tá ali, né? Mantenha a esquerda para a conversão, mantenha a direita para a conversão.